da nossa cooperadora Renata, vai ser uma grande bênção. E eu vou vir buscar meus irmãos aqui na igreja às 17 horas, amém? Glória a Deus, essa é a bênção. Glória a Deus. Então, Apocalipse 12, do 1 ao 4. Vou ler o 5 para os irmãos me ajudem a ler os pais. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. A partir do versículo 9 agora. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, árvores que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, glorificando o Senhor. Glória a Deus. Já louvamos aqui sobre os guerreiros, amém? O diácono Lota também falou sobre batalha. Estamos no meio de uma batalha, queridos. E a igreja precisa estar atenta. A gente não pode dormir, porque é um momento crucial da história da igreja e da nossa história. Nessa passagem, nós vemos algumas figuras. Nessas figuras a gente vê primeiro uma mulher. Você consegue imaginar isso? Uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Que imagem esplendorosa, né? E o que seria essa mulher? Eu vim de berço do catolicismo, e lá eu aprendi que era Maria. Só que hoje eu entendo, à luz da palavra, que na verdade essa mulher representa a igreja. A igreja dela procede de Jesus. Ela é amada do Senhor, ela é a cuidada do Senhor, ela é a glorificada em Deus. Vocês creem nisso? Glória a Deus, é a noiva. Vemos também uma outra figura, um dragão vermelho, grande. Por que vermelho? Sanguinário, que quer causar morte, que quer causar destruição. Ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então o número de cabeças, de chifres, representa a autoridade, representa poder, representa a inteligência do inimigo na terra. Porque, queridos, a gente não pode negligenciar que o inimigo está trabalhando nesse lugar, que está trabalhando sobre essa terra, que ele reina sobre essa terra. Se a gente fechar os nossos olhos para isso, querido, a gente pode ser rapidamente atacado. A gente pode criar de uma forma muito rápida uma brecha e deixar esse dragão, esse leão que está em redor, dar para ele uma oportunidade de ataque. A gente não pode. A gente não precisa ficar temendo o inimigo se a gente está ali na posição, mas a gente não pode subestimá-lo, porque ele tem as suas armas.
E nós vemos também uma outra figura, que é o filho. E a palavra aqui está dizendo que esse dragão, ele estava diante da mulher, procurando uma ocasião para quando o filho nascesse, ele destruísse o filho. E o filho representa a Cristo. E o inimigo tentou de todas as formas destruir a Cristo. Na verdade, desde a história do povo hebreu, quando foi liberto, houve muitas pessoas que toda vez que se falava em libertador, toda vez que o império local, o poder político local tinha medo do povo de Deus, eles ceifavam mesmo as vidas. Foi assim nos dias de Moisés, foi assim nos dias da rainha Talha, que mandou matar todas aquelas crianças. Foi assim também durante o reinado de Herodes, que quando ele era nascido, Jesus, o rei dos judeus, traçou ordem para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então o inimigo tentou de todas as formas ceifar a vida de Cristo, interromper o plano de Deus. Mas é impossível, queridos, é impossível se opor ao plano de Deus. É impossível quebrar o propósito de Deus. A palavra de Deus vai, ela se cumpre. Ela não volta vazia. O inimigo tenta, ele cria estratégia, ele cria laço, ele cria cilada. Mas contra a palavra de Deus ele é frustrado, ele é derrotado. Glória a Deus. Mas querido, o inimigo ele é sedutor. Ele tem lábia. Se não fosse assim, ele não teria arrastado com ele 1/3 dos anjos, que é o que representa aqui nessa palavra. A cauda do dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu. E esses anjos se sujeitaram ao inimigo e receberam a cobertura dele. Por isso são demônios. O que difere os demônios dos anjos? Os anjos têm a cobertura e a direção de Deus. Aleluia. Mas os demônios de Satanás. E é uma rede maligna muito forte, porque Deus tem toda a onisciência, o inimigo não tem. Mas ele está em vários lugares, vários demônios trabalhando, querendo causar destruição. Sabe o que ele quer fazer? Você foi feito à imagem e semelhança de um Deus invisível. Você foi feito para a honra e glória do Senhor. Você tem a oportunidade de entregar para Ele uma adoração voluntária e espontânea. Sabe o que ele quer fazer? Quer te colocar na lama. Quer trazer destruição para a sua vida. Ele quer falar assim para Deus: ó Deus, esse que você criou para a sua glória, que era para te adorar e para te dar louvor, olha o que ele está fazendo. Olha que vida que te envergonha que ele escolheu. Mas em nome de Jesus, falamos de decisão semana passada, e aqui estão os que se decidiram por Cristo. Aqui está um povo que quer receber do Senhor uma palavra de direção, de força e estratégia de Deus. Porque nós não somos fantoches do inimigo, nós somos instrumentos do Deus vivo e santo. Aleluia. 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 Glória a Deus. E aí a palavra diz que quando ele leva os anjos, eles foram lançados sobre a terra. O inimigo tinha ainda acesso ao céu. Nos dias de Jó nós vemos isso. Há uma reunião espiritual, o inimigo sobe diante da presença de Deus para querer falar sobre Jó, querer confrontar Jó. Só que ele perde esse acesso. Hoje vemos isso aqui na palavra. Porque diz assim que houve uma batalha no céu, no versículo 7. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Ele foi precipitado onde? Na terra. Ele foi precipitado onde? Na terra. Tem gente que fala assim: o lugar do diabo é no inferno. Queridos, o inferno, como a gente conhece, o Hades é um lugar de descanso. O castigo eterno é o lago de fogo. Mas o lago de fogo ainda está aguardando para tragar o inimigo. Por enquanto ele está aqui. Por enquanto ele reina na terra. Ele está sobre a terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Sabe o que é interessante no versículo 9? Porque a gente vê que no começo já fala que ele enganou os anjos. Uma parte dos anjos. Mas agora está falando aquele que engana todo mundo. Ou seja, o inimigo engana a humanidade. E ele engana mesmo, queridos.
Ele tem algumas armas. Por exemplo, ele se apresentou para Eva disfarçado de serpente. A palavra diz: ainda que ele se apresente como anjo de luz. A gente tem que tomar cuidado, porque ele pode se apresentar de várias formas. E ele é muito sutil, ele é muito sagaz. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as coisas não são como parecem. Tem pessoas que estão se aproximando, que estão chegando na nossa vida, que estão entrando na nossa história, que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que pedir para o Senhor a direção, pedir para o Senhor mostrar, ver as atitudes, ver se Deus está no negócio, ver se é uma pessoa que realmente teme ao Senhor. Porque senão, queridos, a gente abre a porta do nosso coração para lobos, para pessoas fora da posição, para pessoas fora da direção do Senhor. Oi, lindão. Então, queridos, vamos tomar cuidado, porque ele se disfarça. Ele não vai se disfarçar de alguém que não seja interessante, que não seja bonito, que não seja bonita, porque ele assume as mais diversas formas. Por isso nós devemos andar na torre da vigilância. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma outra estratégia que o inimigo usa é a dúvida, é a inversão. Ele fala assim: será? Como ele falou para Eva, ele lançou para ela uma dúvida para comer do fruto, e ela caiu no laço. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o inimigo lança uma palavra de dúvida e a gente vai pensar: realmente, acho que a palavra não quer dizer isso. Quantos lugares, quantas pessoas a gente conhece que falam heresias, coisas que estão indo contrárias à vontade de Deus, à palavra de Deus, mas deu ocasião para um será, deu ocasião para um não tem problema. Queridos, Deus zela muito sobre a sua palavra. A palavra é a maior autoridade de Deus para a nossa vida. Se o que eu estiver pregando ir contra a palavra, pode me rejeitar como pregador. Mas se o que eu estou falando vai de encontro com o que a palavra de Deus diz, que nós estejamos com os ouvidos atentos, porque o inimigo fica querendo abrir laço, e a gente tem que tomar cuidado para não cair. Porque ele se disfarça, porque ele lança uma dúvida, porque ele lança situações para a gente negar. E às vezes a gente ama Jesus, quer estar perto de Jesus, mas deixa o medo tomar conta e faz como Pedro e nega. Se omite, se esconde. Tem coragem para falar de futebol, mas não tem coragem para falar de Jesus. Gosta de falar de política, mas não fala do Evangelho. Aleluia. Queridos, Deus tem que ser o centro de tudo, tem que ser o primeiro em tudo, a primícia de tudo. Exaltação do homem. O inimigo aprendeu, porque ao longo da história ele deturpava as crenças, as religiões, para as pessoas adorarem falsos deuses. Mas o inimigo aprendeu. O mais interessante de fazer o homem desviar o coração para outros deuses é fazer ele olhar para ele mesmo, é fazer ele correr atrás dos seus próprios interesses, é querer fazer a sua vontade, é querer ter os seus desejos saciados. E a palavra bem diz que chegará o dia que amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios interesses. Então, queridos, se nós estivermos olhando primeiro para nós, a gente já perdeu também. Agora, quando a gente olha para o Senhor e fala assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aleluia. O que o Senhor espera? Eu preciso me posicionar, Senhor, meu Pai. Mas o que o Senhor espera de mim? O Senhor fala: opa, você já está dando abertura, você já está dando ocasião para eu trabalhar. E Deus vai direcionando, queridos. Glória a Deus. E o inimigo é um mentiroso. Ele é um safado. Ele é mentiroso. Falou para ela assim: se você comer do fruto, você não vai morrer. Você vai ser como Deus, você não vai morrer. Querido, sendo que Deus tinha falado o quê? Que morreria. Quem é o mentiroso nessa história? Por que nós morremos fisicamente? Uma mentira lançada pelo inimigo lá atrás. Mas, querido, ele não parou de mentir. Ele está contando muitas mentiras hoje. E a mídia, o que é pregado por aí, cheio de mentiras. O inimigo é sagaz. Ele não se apresenta, porque, querido, se ele criasse uma guerra mesmo,
entre o lado de Deus e o lado dele, muitos se posicionariam perante ele, perante Deus. Mas ele prefere fingir, andar nos bastidores, manipular pessoas que dão ocasião ao inimigo, que dão abertura para o inimigo trabalhar, que dão ocasião para serem instrumentos de Satanás. E ele usa essas pessoas. Aí a gente vê, abre a Record, aquele monte de notícia ruim e fala: nossa, que pessoa louca, fora de si, não sei o quê. Queridos, a gente sabe que nós enfrentamos o mundo espiritual, o que são os demônios, e a influência que eles têm sobre as pessoas. Porque eu já tive muitas experiências de conversar com pessoas e elas falarem: uma voz falou para mim tirar minha vida. É Deus? É Deus? É o inimigo soprando. O inimigo cria ocasião para as pessoas premeditarem o pecado, uma traição, a fornicação, se prostrarem diante de coisas que vão contra a vontade do Senhor. Mas em nome de Jesus, aqui está o povo que sabe quem é Deus, sabe quem é Jesus, sabe da vitória de Cristo sobre as forças do mal, e já se posicionou pelo lado certo dessa história. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E o inimigo vai seduzir com coisas agradáveis aos olhos. Não foi assim a queda de Sansão? A mulher era bonita, a Timita era bonita, Dalila era bonita. Teve que ficar cego. Para ainda viver um pedacinho do plano e do projeto de Deus para a vida dele. Virou um palhaço na mão do inimigo. Morreu cedo. Um homem que era para ser o libertador, o juiz de Israel por muitos dias. Ontem, quando nós estávamos lá no culto, o pastor Luiz falou sobre uma coisa muito perigosa, que é a fome e a revolta. Falou de Esaú. Esaú estava com fome, Esaú estava revoltado, quis aquele guisado preparado por Jacó. Jacó falou: eu te dou, mas você abre mão da sua progenitura. Ele está aqui, quentinho, olha como cheira bem, olha como é agradável de vista. Você quer, sabe o Kiko oferecendo para o Chaves? E aí o que ele fez? Não, porque Esaú pensou assim: só está eu e Jacó, não vai fazer diferença eu falar que vem, porque é uma coisa que não faz sentido. Queridos, o que é ligado na terra é ligado no céu. A palavra que sai da nossa boca tem poder. As pessoas do lado A e B podem não estar vendo, mas Deus está vendo. Glória a Deus, aleluia. E ele recebeu o pisado, saciou aquela fome, como disse o pastor, depois volta a ter fome. Mas abre mão daquilo que Deus tinha, que era para uma vida. Abre mão de uma bênção que seria permanente para a vida dele. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pode trocar uma promessa por um prato de lentilhas. Aleluia, glória a Deus. E sabe o que o inimigo faz depois que ele trama, que ele prepara o laço, a cilada? Ele prepara aquela armadilha lá e a gente não vigia. Se a gente não vigiar, a gente cai. A partir do momento que a gente caiu, ele que arquitetou muita coisa ali, mas a decisão de cair foi nossa. Aí ele acusa, aí ele aponta, aí a casa cai, aquilo que estava encoberto vem à tona. E a gente pode perder o ministério, a gente pode perder a esposa, pode perder o marido, pode perder o relacionamento com o filho, por uma falta de vigilância. Então devemos tomar muito cuidado, porque ele é muito astuto, queridos. Mas em nome de Jesus, as ciladas dele não vai prevalecer contra a nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí a palavra diz: ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus. É chegado, já é chegado a nós, já temos acesso à salvação. Deus se mostra forte para conosco, e Deus já tem um reino preparado para nos receber. Glória a Deus. Porque Cristo venceu, queridos, a cruz do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. E o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Nós te acusava, está no passado.
A partir do momento que nós estamos na posição, que estamos debaixo do sangue de Cristo, Ele não vai encontrar diante de nós acusação para nos fazer tropeçar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Obrigado. E aí a palavra diz: alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais. Ai do que habitam no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então está falando, o diabo desceu a vós, o diabo está na terra. Ele está irado na terra. Por que ele está irado, queridos? Porque ele foi expulso do céu. Pode repetir comigo? Expulso do céu. Expulso do céu. Ele perdeu esse acesso. Ele já tem uma restrição territorial. Ele não pôde destruir o seu filho. Ele não pôde destruir Jesus. Fala comigo. Não pôde destruir o filho. O inimigo achou que tinha destruído. Ele achou que quando mandasse Jesus para a cruz, ele estaria interrompendo o plano. Quando mandasse Jesus, ele fez parte do plano, do projeto de Deus. Através da cruz nós recebemos a salvação. Através da cruz nós recebemos o sacrifício perfeito e santo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele sabe que não pode ir a mulher. Não pode. Ele conseguiu uma sociedade trazer a destruição dentro para fora, mas ele não conseguiu, porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu dar uma para você, igreja. Você sozinho não, mas nós somos a igreja. E o Senhor cuida da igreja. E o inimigo não tem poder para te destruir, porque você é parte da igreja. Você é parte da noiva do Cordeiro. Glória a Deus. Aí a palavra diz, queridos, Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecendo-os no Senhor e na força do seu poder. Esse é o nosso papel, queridos. Enquanto estamos nessa terra, enquanto estamos passando de uma forma temporária nesse lugar, precisamos nos revestir em Deus. Vimos as armas do inimigo, mas vamos ver as armas de Deus para nós? Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Já falamos isso aqui, mas vale a pena lembrar. A nossa luta é contra o nosso pai, contra a nossa mãe, contra o nosso irmão, contra o nosso filho, contra o nosso vizinho, contra o nosso chefe. A nossa luta, queridos, é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores celestiais. Porque é eles que estão articulando, é eles que estão querendo jogar um contra o outro, jogar desunião, jogar intriga, contenda, violência, morte. São esses seres, mas nós estamos vigilantes e nós sabemos que quem está tramando isso é o inimigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então precisamos nos revestir com a armadura de Deus. E qual que é essa armadura? Cingir os lombos com a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Precisamos estar com a couraça da justiça. Ser justos. Não é dois pesos. Não é porque eu vou mais a um do que o outro, que eu vou favorecer a um do que o outro. Devemos ser justos. A palavra diz que Deus reprova balanças desonestas. Precisamos do capacete da salvação. A nossa mente precisa estar blindada em Deus, revestida pela palavra. Porque se nós estamos, queridos, com os pensamentos de Deus, que a palavra diz que são pensamentos de paz, nós não damos lugar para os pensamentos, para as setas lançadas pelo maligno. Porque o inimigo lança. Se a gente deixar penetrar, a gente vai falar: nossa, os pensamentos estranhos.
Quem aqui já sentiu pensamentos estranhos na sua mente? Só eu? Pensamentos. Você fala, não faz sentido eu pensar isso não é de Deus para a minha vida. Mas o que acontece? Primeiro, nossa carne é inclinada para o mal por causa do pecado. Segundo, porque o inimigo tem poder de lançar pensamentos, lançar desavenças, lançar discórdias. Eu não me canso de dar esse exemplo, que é como se eu e o presbítero Paulo estivesse aqui conversando. Então o Paulo está lá, o inimigo joga na mente do Paulo, olha lá, estão falando mal de você. E a gente aqui está só falando como Jesus é bom. É verdade. Aí o Paulo está falando, é besteira, coisa da minha cabeça. Coisa da minha cabeça, mas o inimigo, de novo, olha lá, estão falando mal de você. E a gente aqui conversando, Jesus é bom, né? Salvou o Cota, olha pro Cota. É verdade. Aí o Cota vai falar, opa, acho que estão falando de mim. Queridos, o Cota pode nem tirar isso ali. O Cota pode nem tirar a satisfação, ele pode até deixar para lá, mas se ele não vigiar, daqui a pouco ele está estranho com a gente, que nem sabe o porquê. A gente precisa estar atento contra a forma que ele trabalha. E ele trabalha, querido, sabe como uma das formas que ele trabalha? Manias. Sabe como ele trabalha muito dentro de um lar? Coloca um filho, uma filha contra uma mãe? Mania. Pega coisas que às vezes a mãe tem aquela mania, ou a filha, fica jogando uma contra a outra. Daqui a pouco a mãe, a filha, elas pegam assim e falam, não quer sentir isso. Mas perde a paciência assim, ó, muito rápido. Perde a paciência, começa a xingar, começa a brigar, não sabe nem porquê. Nem lembra porque começou a falar, nossa, eu deixei, às vezes até sem vergonha, falou, eu deixei uma coisa tão pequena virar tudo isso. A gente precisa tomar esse cuidado. A gente precisa se blindar, amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. A espada do Espírito, que é a palavra. Queridos, orar é bom, mas orar a palavra é melhor. Porque quando você ora segundo a palavra, é como se você dissesse para Deus, a tua palavra está no meu coração. Então vamos supor que está passando por um momento difícil, financeiramente difícil. Você fala, Senhor, eu não tenho recurso, Senhor, eu não tenho pão. Mas você dobra o seu joelho e fala assim, ó, Senhor, me ajuda, eu preciso de recurso, porque a tua palavra diz que nunca vi um justo mendigar o pão. Quando a gente ora, mediante a palavra do Senhor, queridos, Deus, opa, está guardando a minha palavra. Deus intervém, Deus é um Deus que gera recurso. Nós pregamos aqui o Deus que cura, nós pregamos o Deus que salva, nós pregamos o Deus que liberta, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A palavra diz ainda que a gente precisa vigiar em todo o tempo. Precisamos ser como aquelas 10 virgens prudentes. A gente não pode deixar faltar óleo, não podemos. Não podemos deixar faltar óleo. Vocês lembram que Eliseu está diante de uma mulher, e essa mulher fala assim para Eliseu: meu marido era um dos profetas, era um homem obediente, temente a Deus, mas ele morreu, e agora eu tenho uma dívida, e veio aqui o credor, e o credor quis levar os meus 2 filhos. Aí Eliseu fala: o que você tem? Aí ela fala assim: tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Queridos, a gente pode deixar acabar muita coisa, a gente pode deixar muita coisa estar em falta, mas não pode faltar azeite. O que é o azeite? É o Espírito Santo. Representa a presença do Espírito Santo. A gente não pode deixar o azeite acabar da panela, da botija. Porque se o azeite não acabar, querido, Deus tem poder para multiplicar. Ele tem poder para não deixar faltar. Mas não deixa acabar a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Aleluia. Alimenta o Espírito Santo. Você tem que, a unção, ela tem que ser buscada todo dia. Todo dia na oração a gente acorda, a gente vai orar, fala: Senhor, me reveste, abençoa meu dia, me ajuda a ser instrumento, me ajuda a falar a verdade, me ajuda a ser justo. E a gente está fazendo o quê? Comprando azeite, comprando a unção ali para aquele dia, para vencer aquele dia. O que aconteceu com essa mulher? Eliseu falou assim: pega todas as botijas que você conseguir, todos os vasos, e você vai derramar desse azeite, e o azeite não vai se acabar enquanto estiver vazio. Aí ela vai para um monte de vasinho, um monte de vaso, começa a encher, e o profeta já tinha ido embora, porque a palavra já tinha sido pregada. Ele não precisava ficar para testemunhar, ele não precisava ficar ali para saber o que ia acontecer, ele sabia porque Deus falou. Essa palavra que está sendo liberada para a sua vida, queridos, eu sei que você vai testemunhar aqui, mas eu não preciso acompanhar, porque eu sei que Deus vai fazer. Eu só quero ver o testemunho.
Ela pegou mediante a fé dela, todos os vasos foram enchendo. Ela falou: filho, falta mais vaso aqui. Filho, acabou todos os vasos, mãe, estão todos cheios. Aí cessa o azeite. Queridos, aquilo ali durante o tempo de seca sustentou aquela mulher. Com o dinheiro daquele azeite, ela pagou todas as dívidas e viveu do resto. Deus é um Deus que tem poder para gerar todo o recurso que você precisa. E eu creio que Ele vai gerar em nome de Jesus. O profeta tinha ido embora, mas depois ela falou. Ela foi lá testemunhar. Você vai testemunhar depois de voltar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O inimigo recebe essa limitação, queridos, do espaço, como nós falamos, porque no versículo 9 diz que ele não acessa mais o céu. O inimigo ele é limitado quanto ao tempo, porque no versículo 12 desse texto que nós lemos diz assim: sabendo que já tem pouco tempo. O inimigo sabe que ele tem pouco tempo para perder. Ele não quer que as pessoas saibam, mas ele já sabe. Os dias deles estão contados. Poder não prevaleceu, olha só. Ele não prevaleceu contra Miguel e seus anjos. Ele não prevaleceu contra Jesus. E ele não prevaleceu contra a igreja. Então o poder dele também é totalmente limitado diante da grandeza e beleza do nosso Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas, queridos, a gente precisa todo o tempo buscar em Deus força, renovo. Buscar em Deus cura e libertação. Porque a palavra diz que o Senhor está nos aperfeiçoando. O Senhor está tirando os nossos defeitos. Mas a gente precisa deixar Ele moldar esses vasos. Porque a verdade é que nós viemos de ambientes imperfeitos. Por causa do pecado, as famílias são imperfeitas. Por causa do pecado, os lugares da nossa escola, os nossos amigos são imperfeitos. O nosso bairro, pessoas imperfeitas. O que eu estou querendo dizer com isso? Você vai viver experiências. Você passou por experiências que não te fizeram bem. Porque o mundo está caído, o mundo está inclinado para o mal. Então tem pessoas aqui que às vezes passaram por um abandono, às vezes de pai vivo, mãe viva, mas que não foram ali presentes. Passaram por uma rejeição, passaram por uma traição. São sentimentos que a gente não quer ter no coração, mas a gente precisa superar. A gente precisa liberar o perdão, a gente precisa seguir em frente. Seguir em frente com traumas, abusos. São muitas as portas de entrada, queridos. Portas de entrada emocionais são muitas. A traição, a rejeição, o abandono. A pessoa não tem ali ela tem aquele complexo de inferioridade. Outros, muita ansiedade. Sinais de depressão que precisa de cura, de acompanhamento. O pastor está aqui para te ajudar, para acompanhar. Porque, queridos, somos corpo, alma e espírito. Às vezes a gente precisamos mesmo psicólogos, psiquiatras para nos ajudar com a nossa alma. Mas a palavra e o espírito tem que ser cuidado também, tem que ser acompanhado juntos. E aí são muitos os traumas, são muitas as situações. Pessoas que nasceram naquele ambiente, sabe, carregado de... O pai não dava uma palavra de incentivo. Tudo era reclamação. Tudo era para jogar alguma coisa na cara. Um ambiente assim de violência. Um ambiente às vezes estragado pelo vício. Muito comum na infância. A criança cresce, o pai viciado, não consegue trazer as coisas, cumprir o seu papel, além de não cumprir o seu papel como sacerdote da sua casa, não cumpre o seu papel como provedor do lar. Porque o dinheiro vai para o vício. Falta carinho, falta atenção. Aí a criança vai crescendo com vários traumas. E aí como o inimigo age, queridos? Nós já falamos sobre isso. O inimigo não tem senso de justiça. Ele entra não é só na pessoa que dá lugar e dá ocasião para fazer a maldade, mas ele entra na vítima. Porque a pessoa que é traída, ela cria uma mágoa no coração que precisa colocar para fora. A pessoa que é abusada, ela precisa liberar um perdão, entendendo que o perdão não é eu concordo com o que ele fez, com o que ela fez, mas é assim, eu deixo o Senhor advogado. Eu só quero me livrar desse sentimento, porque esse sentimento está me fazendo mal. A gente precisa colocar essas coisas para fora. A gente precisa abrir o íntimo do nosso coração para Deus, para Ele poder verdadeiramente fazer a obra. Sabe por que tem pessoas que não destravam a vida? Porque mesmo indo para a igreja, não avança, não consegue, porque
conseguiu ainda, queridos, confessar diante de Deus essas coisas que estão lá dentro do coração, lá doente. Falando, Senhor, realmente me trata nisso. Senhor, realmente eu sou assim, eu preciso liberar esse perdão. Eu preciso, Senhor, de força. Eu preciso, Senhor, meu Pai, confessar um pecado. A gente precisa colocar essas coisas para fora. Grande Deus. Pessoas com problemas assim, sabe, problemas mentais, às vezes relacionados a tormentos mesmo, muita confusão na mente. Precisa de um esclarecimento à luz da palavra de Deus. Eu nem vou falar aqui de vício, porque nós conhecemos o estrago que o vício faz. Porque nós muitas vezes já oramos. Um dos campeões para a expulsação demoníaca é os vícios. Porque a pessoa realmente vira escrava. O Senhor da vida dela tinha que ser Deus, tinha que ser Jesus, mas ela faz outro Senhor para a vida dela. E quando ela constrói esse outro Senhor, a vida dela gira em torno desse vício. Aí ela abre a porta de entrada para um demônio. E queridos, não se escandalizem com o que eu vou falar. Muitas pessoas lá dentro da igreja precisam mesmo ser libertas. E não se assuste, mas Deus ele não liberta qualquer um. Liberta realmente quem quer mudança. Tem lugares que forçam a manifestação demoníaca. Mas a gente não pode fazer isso. Porque realmente a pessoa ela tem que querer ser liberta. Ela tem que querer fechar a porta de entrada. Se foi um trauma, se é um vício, se foi um ambiente de conflito na infância, até algumas enfermidades, queridos. Até algumas enfermidades. Porque doença Deus cura, mas enfermidade Deus liberta. Lembra que a palavra diz, quando nós lemos sobre a mulher que era encurvada? 12 anos na igreja andando encurvada. Precisou Jesus chegar na vida dela e curar. Aí as pessoas viram que aquilo não era normal. Aquela desgraça que estava sobre a vida dela, que tratavam como normal, não era normal. Às vezes a gente está encarando algumas coisas como normais e não são. Jesus quer fazer, quer curar, quer libertar, mas a gente precisa realmente se lançar aos pés do Senhor. Somos mais do que vencedores sim em Cristo Jesus, mas nós vamos viver na plenitude quando a gente realmente entregar tudo, nosso coração para Ele. A gente não pode deixar Jesus falar, Senhor, o Senhor entrou na sala, esse sofá que é confortável fica aqui. Você tem que falar, Jesus, pode ir lá no banheiro, pode ir lá na despensa, pode ir lá na cozinha, para Jesus realmente fazer a obra que Ele quer fazer na nossa vida, amém? Glória a Deus. Quantos estão entendendo essa palavra? Graças a Deus. Glória a Deus, vamos colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós sabemos que o inimigo tem todas essas limitações, que o inimigo não tem poder para causar dano àquele que realmente está andando conforme o querer do Senhor. Mas vamos vigiar. Para encerrar, no capítulo 12, versículo 17, diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. E os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nós devemos ser aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Nós devemos ser aqueles que não se prostram aquilo que é errado. Nós devemos ser aquele que persevera. Nós devemos ser testemunha, porque a igreja é viva, a igreja é santa, a igreja é separada. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar para o Senhor trabalhar dentro de nós. Sentimentos, pensamentos, situações que a gente precisa que o Senhor destrave. Se alguém quiser vir aqui à frente e receber essa oração da igreja, vamos estar te ungindo, para você ter essa página virada.